Glória a Deus. Muito bom dia a todos os filhos do Deus Altíssimo, a geração eleita, o sacerdócio real, os filhos em quem Deus tem enorme prazer, alegria de contar nesses dias. Se pode ficar em pé e dar um forte aplauso ao nosso Deus, mas aplausa com força. Ele é o nosso Senhor, digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa exaltação. Sim, Jesus, sim, Jesus. Exaltamos a Ti, bendizemos a Ti, adoramos a Ti, aplaudimos a Ti, os Teus grandes feitos em nossa vida. Sim, Deus, o Senhor é fiel, nós proclamamos a Tua fidelidade, proclamamos a Tua santidade, a Tua majestade, exaltamos a Ti como nosso Pai, como Deus Altíssimo, Deus Eterno, Deus sobre toda a terra, sobre todos os céus. O Senhor é Deus, o único Deus, o único Deus. Jesus, Tu és Senhor, o único Senhor, digno de receber toda adoração, todo louvor para todos sempre. Espírito Santo, seja o Senhor muito bem-vindo em nossas vidas. Senhor, mais uma vez, para aprendermos da parte do Senhor. Pai, nós exaltamos a Tua palavra, que é vida para nós, o Seu pão para o nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor deseja nos ensinar, o Senhor nos deseja conduzir em toda a verdade. Espírito Santo, fica à vontade entre nós, faça aquilo que lhe aprouver, faça aquilo que o Senhor desejar. O Senhor é muito bem-vindo neste lugar, em nossas vidas, na vida da igreja, do povo de Deus que se reúne neste lugar. Pai, fica conosco, Pai, fica conosco. Exaltado e bendito seja o Senhor para todos sempre. Nós oramos com muita gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Antes de você sentar, dê um abraço de crente, de cristão. Umas 3, 4, 5, 6, 10 pessoas. Aqueça neste dia frio, gelado. Glória a Deus. Agora eu percebi porque esse cantinho está assim mais vazio, porque por aquela porta entra um vento geladinho, vai entrando na nuca, vai gelando tudo. Glória a Deus. Aliás, o dia hoje está assim, é o frio que entra pelas frestas, né? Bem geladinho. Muito bem, quero convidá-lo a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. A partir do versículo 1, e quero refletir, meditar contigo sobre as tentações da vida que nos acometem, que nos atingem, afligem muitas vezes em diversas circunstâncias. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dá ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrares me adorares, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus e só ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram
e o serviram. Queridos, eu penso que uma experiência comum a praticamente todos nós, em algum momento da nossa vida nós passamos por privações, por angústias, aflições, momentos difíceis, circunstâncias que certamente tiram o sono ou nos perturbam, muitas vezes causam danos físicos, depressão, azia, mal-estar. De alguma forma, o corpo reflete a situação pela qual nós estamos passando. E as circunstâncias, praticamente, ou elas podem nos gritar e clamar a nós, conforme muitas pessoas dizem: ei, você é crente, você é cristão, você acredita na palavra de Deus? Onde está o Deus em quem você crê? Onde está a fidelidade? Onde está a bondade de Deus? Onde está o amor de Deus? Olha a situação pela qual você passa. Praticamente, nós podemos pensar que isso não é justo da parte de Deus. Provavelmente, alguém em nosso meio já pensou: Deus, o que está acontecendo comigo não é justo. Porque eu dizimo, oferto, vou ao culto, participo do grupo de comunhão, faço isso, faço aquilo, Deus não é justo. E as circunstâncias, a situação pela qual passamos, muitas vezes nos tiram o sossego e a paz. Você percebeu na leitura do texto que as tentações que foram lançadas para a vida de Jesus dizem respeito a todos nós? O texto, se você prestou bem atenção, e o diabo usa essa frase dizendo assim: se és filho de Deus. As tentações do texto não foram lançadas somente para a pessoa do Senhor Jesus. Elas são lançadas sobre a nossa vida. Se és filho de Deus, por que não pega esse pão, faz uma oração e transforma isso, ou olha essas pedras, faz uma oração e transforma em pão? Por que a tua oração é o desafio do diabo? Por que a tua oração não é atendida? O teu problema continua. E nós ficamos como que encurralados, muitas vezes, com estas situações. Agora, o texto também nos mostra, e o ensinamento do Senhor Jesus nos mostra, que nós precisamos nos fixar e prender na palavra de Deus para respondermos à altura essas provocações do próprio diabo e das circunstâncias que nos rodeiam. Das situações que nos rodeiam, sejam elas quais forem, se elas nos causam dano ou se nos desafiam para a frente. Em qualquer maneira, a palavra de Deus precisa ser o balizador, aquele que traz o centro da nossa decisão para a situação em que nos encontramos. A palavra tentação, conforme aparece aqui, ela tem um significado mais amplo do que nós podemos pensar. Na verdade, ela significa um testar para ver se algo pode ser feito. E normalmente, a tentação, e neste caso é bem claro, ela não visa nos afastar do caminho de comunhão com Deus. Você perceba que a tentação que o Senhor Jesus sofreu não foi para que ele pecasse ou transgredisse alguma lei moral ou alguns dos 10 mandamentos. Mas simplesmente as tentações ou provações foram lançadas para que o propósito que Deus tinha para a vida de Jesus fosse retardado. Todos os textos e as respostas que o Senhor Jesus dá dizem respeito às instruções que Deus deu ao povo de Deus quando eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã. E desta forma nós precisamos encarar. Nós não podemos culpar, e aqui eu não quero inocentá-lo, ele é mau mesmo, mas o diabo, Satanás, não é responsável por todas as situações que nos acometem. Mesmo porque uma oração que o Senhor Jesus faz, e que nós muitas vezes fazemos e repetimos, que é a do Pai Nosso, traz no versículo 13, se puder projetar, Mateus capítulo 6, versículo 13, você já disse essa frase: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ora, a tentação ao pecado, a esta nós não escaparemos. Então esta oração, ela é vazia e inócua se nós a fizermos para livrar-nos do mal do pecado. Esse reside em nós. Eu já explico isso melhor. Agora, o que o Senhor Jesus está nos
propondo a orar nesta frase: livra-nos das tentações, das armadilhas do diabo e das armadilhas das circunstâncias, para que o reino de Deus, ou que impedem que o reino de Deus seja estabelecido. Pensando assim, o reino de Deus é prioridade para o nosso Deus, porque Jesus nos instruiu que deve ser prioridade para nós também. E existem circunstâncias, tentações, provações, artimanhas, armadilhas por aí, lançadas pelo diabo ou pela própria situação, que impedem que o reino de Deus se estabeleça em nossas vidas, na nossa empresa, na nossa família, na igreja e no mundo de forma geral. Então a oração pode ser entendida assim: Senhor, livra-nos do mal para que o seu reino venha. Faça-nos ficar atentos àquilo que está à nossa volta, para que nada impeça que o reino do Senhor se estabeleça sobre a terra. Para que o reino do Senhor e todos os seus benefícios venham à nossa vida. Quando digo que Satanás não nos tenta para o pecado, nós temos um texto muito interessante que esclarece isso. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12, nos esclarece que Deus a ninguém tenta. Deus não traz tentação e prova a ninguém. O texto diz assim: bem-aventurado, Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, ou a tentação, porque provação e tentação é a mesma palavra. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, ninguém ao ser provado, diga: sou tentado ou provado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado e pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta, ninguém prova. Então quando dizemos assim: Deus, é injusto que estamos sofrendo essa situação, porque o Senhor está nos colocando nisto. Não é Deus quem está colocando. E Ele também não quer testar a nossa resistência. Eu vou ver até onde o meu filho aguenta, até onde ele resiste. Isso contradiz o Deus de amor em quem nós cremos. Isso contradiz o amor eterno e constante de Deus sobre as nossas vidas. Agora, o texto de Tiago nos exorta: olha, aguente firme, com perseverança, fica firme, porque o resultado disto certamente virá. E se nós olharmos para trás, fizermos uma análise das nossas vidas e por todas as situações pelas quais nós passamos, nós primeiramente passamos por elas porque estamos aqui. Sobrevivemos às situações. E passamos bem. E quando vier algo semelhante, ou alguém dos nossos irmãos ou amigos, parentes, passar por uma situação semelhante, nós poderemos ajudá-lo porque tivemos uma experiência com aquilo. Sabemos como passar por aquilo. Sabemos o que fazer e como agir. Isso quer dizer que, seja qual for a situação pela qual eu e você passarmos, nós seremos mais fortalecidos na nossa fé, na palavra de Deus. Saímos mais experientes, mais disciplinados e, principalmente, aprendemos algumas lições. Interessante que Jesus Cristo estava prestes a iniciar o seu ministério. Tinha acabado de ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo veio sobre a sua vida. E a primeira coisa que o Espírito Santo fez, que o batizara, foi levá-lo ao deserto para ser provado. Mas não para testar a capacidade do Senhor Jesus. Para mostrar ao próprio Senhor Jesus de que, como homem, ele poderia cumprir o propósito que estava designado para ele. E, queridos, esta muitas vezes é a situação ou a prova pela qual passamos. Deus não quer provar a nossa resistência. Ele sabe o quão frágeis somos. Mas Ele quer nos provar que temos força sim, nele, para atravessarmos seja qual for a situação. E essa é a tentação, a provação pela qual nós precisamos passar com perseverança. E não esmorecermos, não permitirmos que a depressão, a tristeza, a ansiedade, depois eu quero falar sobre isso, nos acometa, nos aprisione. É isto que o diabo quer. É por isso que essas situações vêm. E por isso ele traz frases na nossa mente e usa pessoas ao nosso redor para dizer: ei, onde está o seu Deus? Cadê o Deus em quem você crê? Eu e você precisamos responder à altura, assim como Jesus fez. Quando tentado,
a respeito de todas as situações, respondeu com a palavra de Deus, com a própria palavra de Deus, na qual eu e você precisamos estar firmados. Eu desejo, então, conversar com você sobre a primeira das 3 tentações que o Senhor Jesus passou aqui. As outras 2 ficam para uma próxima oportunidade. Existem muitos interessantes paralelos aqui em toda a situação. Jesus Cristo, por ser judeu, invariavelmente tem o seu histórico o seu passado ligado à nação de Israel. E assim como Jesus passou 40 dias, 40 noites no deserto, Israel passou 40 anos no deserto. Então os paralelos aqui são muito significativos, e ainda eu e você precisamos considerar o seguinte, que existe um paralelo na Bíblia conosco como igreja, como povo de Deus e a própria nação de Israel. Muitas vezes o nosso comportamento é muito semelhante ao que Israel teve nos dias da libertação do Egito, na peregrinação no deserto e depois na terra da conquista. E é baseado nisto que esse paralelo então pode ser traçado. O diabo vem a Jesus e diz: se você é filho de Deus, e por isso essa conotação é genérica, nós poderíamos dizer o seguinte: se você faz parte da igreja, se você é da nação de Israel, se você é um filho de Deus em Jesus Cristo, por que não faz uma oração e transforma essas pedras em pão? Porque afinal, Jesus, o Senhor está com fome. 40 dias e 40 noites certamente fizeram com que Jesus tivesse fome. Por mais poderoso que alguém fosse, mas 40 dias sem comer, certamente a fome está lá. E Jesus poderia mesmo ser provocado e desafiado a operar um milagre para se beneficiar. Mas ele nunca fez isso, nunca fez e nunca fará. Um milagre para benefício próprio. Todos os milagres do Senhor Jesus foram operados a favor do povo de Deus. E quando necessários, como uma marca, um selo da sua presença em nosso meio, do seu reino, ou do reino de Deus em nosso meio. E de certa forma, eu e você passamos por necessidades e precisamos do pão. Esse pão pode ser a conta bancária que está no negativo, pode ser o cartão de crédito que já está no rotativo, pode ser uma situação difícil no relacionamento com pais e filhos, marido e esposa, falta de emprego, todas essas coisas que certamente nos atormentam. Então, a oração que Satanás nos tenta a fazer, pede ao teu Deus, provoque o teu Deus para que ele mande uma resposta. E a nossa resposta precisa ser semelhante à do Senhor Jesus. Nem só do pão que sustenta a nossa vida biológica, vive o homem. O Senhor Jesus está falando o seguinte: eu não quero uma resposta, uma ação de Deus na minha vida que simplesmente resolva o meu problema imediato. Talvez você já tenha feito essa oração. Há muito tempo atrás eu fiz. Quando as contas bancárias ou a conta bancária está no negativo, Deus, o Senhor poderia fazer um milagre e fazer surgir um depósito milagroso. Eu já vi crente orando para Deus dar os números para jogar na loteria acumulada, Mega Sena, ou seja lá o que for. Não me diga que você já fez isso. E prometeu inclusive dizimar na igreja. Dá até um pouco mais. E ajudar pessoas. Agora, vem cá. Isso não resolve o nosso problema? Resolve? Não. Isso é um problema imediato. Isso seria transformar pedras em pão para comer naquele dia. Não resolve a vida. O que o Senhor Jesus está fazendo e nos ensinando é, nós não precisamos e não podemos simplesmente olhar para o nosso Deus para que Ele resolva o problema do nosso dia a dia. O nosso Deus quer nos levar para a eternidade. Foi para isto que eu e você fomos salvos. A falta de pão, a falta de recursos, isso e aquilo, a situação pela qual eu e você estamos passando, não é prioridade para Deus. Não foi. Jesus Cristo não morreu para nos dar emprego, dinheiro e nos dar uma boa vida e roupa quente.
Jesus Cristo morreu para nos salvar e nos conduzir à eternidade. Esta é a prioridade dele. O povo de Deus saiu do Egito, saiu de 430 anos de escravidão. Foram conduzidos por Deus para o deserto. Qual foi a primeira coisa que reclamaram? Não tem água. Qual foi a segunda coisa que reclamaram? Nós não temos o que comer. Antes tivéssemos ficado no Egito sob o tacão, escravo de Faraó, ao lugar do deserto, onde nós estamos indo em direção ao cumprimento da promessa de Deus. Aí Deus proveu água todos os dias, todos os lugares por onde eles andavam. Onde quer que eles montassem acampamento, era só dar uma volta, havia certamente uma rocha que estava vertendo água. Todos os dias, depois de reclamarem, Deus deu o maná. Todo dia, levantava, diante da barraca, diante da tenda, estava lá algo semelhante a uma geada, algo bem fininho, que era o maná, que podia ser assado, cozido, enfim. Tinha gosto de pão de mel, diz a palavra de Deus. Todos os dias. O que aconteceu? Todos os dias tinha água e pão. Todos os dias eles tinham alimento para a sua vida bios. O que aconteceu com Israel? Senhor, será que o Senhor não pode variar o cardápio? Nós só temos este pão. Queridos, se Deus provesse e resolvesse todas as situações do nosso dia a dia, nós continuaríamos reclamando, murmurando e sendo mal agradecidos. É o que acontece, queridos, é assim. Porque, por exemplo, na situação financeira, adianta você ganhar na loteria se não sabe administrar o dinheiro? Ele vai desaparecer. A história conta, eu nem sei, mas nós não temos nenhum relato de pessoas que ganharam e que estão bem de vida. Torraram, perderam o dinheiro, porque não veio da parte de Deus. Não é a provisão de Deus. Mas não é esse o assunto aqui. Mas é o pensamento que ocorre a todos. O povo de Deus, além de receber provisão de água e comida e roupa também, a palavra diz que as roupas não gastavam enquanto eles permaneceram no deserto. 40 anos com a mesma roupa, crianças recebiam a túnica e a túnica crescia junto com a criança. E não gastava. Não tinha onde comprar outra. Tinha shopping center, não gastava. Então não havia preocupação com as necessidades básicas do povo de Deus. E assim mesmo eles reclamavam. Quando Deus deu então um outro pão, que é o que sai da boca de Deus, a palavra dele, para conduzi-los à terra prometida e levá-los ao propósito de Deus para as suas vidas, aí eles falaram, aí não. Isso não. E a incredulidade fez com que eles não entrassem por 40 anos. Retardaram o propósito de Deus por 40 anos. Queridos, o que eu quero dizer é o seguinte, que a nossa, muitas vezes, murmuração, ingratidão diante de Deus, retarda aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Retarda o lugar de descanso onde Deus quer nos levar. Porque nós pedimos apenas para que as nossas necessidades básicas sejam cumpridas. E a prioridade de Deus é o seu reino, o seu projeto e o seu propósito. Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A sua promessa, os seus projetos, os seus propósitos. O maná não iria conduzi-los ao propósito de Deus. Tanto é que no dia que entraram na terra prometida, 40 anos depois, acabou o maná. Cessou o maná. Era uma provisão para o deserto. E é uma provisão da parte de Deus, resultado da murmuração do povo. O povo reclamou, Deus deu o maná. Todos os dias. Quando entraram finalmente no projeto de Deus, no propósito de Deus, acabou o maná. Porque não era o maná que os conduziu para lá, e sim a promessa de que havia uma terra que mana leite e mel. Queridos, existe um propósito profético, um projeto da parte de Deus, pensamentos de paz, chamado, eleição, queira você chamar como quiser, sobre a
vida de cada um de nós. E é nisto que Deus dedica-se dia e noite. Para Ele não tem dia e noite, mas para nós entendermos que sim, é para isto que Ele se dedica dia e noite, em cuidar de cada detalhe da nossa vida, para que este projeto se cumpra. Esta é a prioridade dEle. É a prioridade na minha vida e na sua vida. Jesus ensinou, eu insisto nisso, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E estas coisas, pão, bebida e vestuário, serão acrescentadas. Cuidado com o povo que diz e todas estas coisas serão acrescentadas. Não são todas as coisas. A história que Jesus conta no Sermão do Monte diz respeito ao pão, bebida e vestuário. Estas coisas serão acrescentadas se houver a prioridade. Casualmente é aquilo que Deus mais cuidou no povo de Deus em Israel. Água todo dia, fresca todo dia. Comida todo dia e a roupa que não gastava. As necessidades básicas estavam supridas. Deus cuidou disso para o seu povo. Agora eu e você precisamos então nos alimentar do pão que sai da boca de Deus, que são as promessas, princípios, valores, exemplos da palavra de Deus que nos conduzem ao descanso, que nos fazem avançar para o reino de Deus, que diz respeito ao que Deus pensa a meu e a seu respeito, que é prioridade para Ele e deveria ser para nós. Eu tenho certeza, uma convicção, falo por experiência própria, certamente o propósito de Deus e os seus planos e promessas em nossa vida não nos tiram o sono. Não há nenhum propósito espiritual que nos acorda no meio da noite. O que nos tira o sono e nos causa preocupação e dano físico é a conta bancária, desemprego ou falta de emprego, as necessidades básicas, sim ou não? Nenhum pensamento espiritual vai nos acordar no meio da noite. Deus, não estou conseguindo dormir porque eu penso na sua promessa e ela não está se cumprindo. Nós não perdemos o sono por causa disso. Perdemos o sono pelo pão da vida bios, e não pelo pão da vida zoe, que é aquela que nos conduz para a vida eterna, que é aquela que nos conduz para o seu propósito, para os projetos e pensamentos de Deus a nosso respeito. Então, nós estamos de repente equivocados nos nossos cuidados e preocupações. Eu sei que para muitos isso vai ser um exercício terrível, não andar ansioso. E nós sempre recebemos este versículo, esta palavra de Deus, do Senhor Jesus: não ande ansioso por coisa alguma, como se fosse um conselho. Olha, se você conseguir, se você quiser, então não ande ansioso pelos cuidados desta vida. Agora, que tal se nós recebêssemos isso como um mandamento da parte do Senhor Jesus? Ei, não ande ansioso. É uma ordenança. Não podemos andar ansiosos por coisa nenhuma. Primeiro, porque isso não acrescenta nenhum dia à nossa vida. Não vai acrescentar nada. Pior, vai tirar, em alguns casos. Ninguém infarta, ou fica doente, ou fica estressado, porque alguma promessa da parte de Deus não se cumpriu. Normalmente é por alguma situação do dia a dia, da vida bios, não da vida zoe. E o Senhor Jesus diz: não ande ansioso por isso, deixa eu cuidar da provisão do dia a dia. Deixa eu contar uma história. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Nós temos algo muito interessante aqui. E me perdoe já de antemão se você não consegue ver esse texto da maneira como eu quero expô-lo. Mas eu creio que nós podemos aprender muito aqui. Mateus 14, 22 diz o seguinte: logo em seguida, e esse logo em seguida é após a multiplicação dos pães, a primeira, onde uma multidão de aproximadamente 20 mil pessoas havia sido alimentada pelo Senhor Jesus devido à sua compaixão. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho.
Mas o barco já estava a considerável distância. Aqui nós podemos considerar cerca de 8, 9 quilômetros, segundo o texto paralelo de João. Já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque um vento soprava contra ele. Alta madrugada, isso significa, o texto em outra versão diz na quarta vigília da noite, isso significa já depois das 3 da manhã. A noite era dividida em 4 vigílias, de 3 horas cada uma, das 6 da tarde, 6 às 9, 9 meia-noite, meia-noite às 3 e a última, 3 às 6 da manhã. Isso quer dizer que eles estão remando desde o anoitecer até 3, 4 horas da manhã. E aparentemente não conseguiam chegar ao seu destino. Então, alta madrugada, Jesus dirigindo-se a eles, andando sobre o mar. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem! Ei, calma, tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Respondeu Jesus: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Algumas considerações interessantes aqui, uma aplicação. Eu gostaria de colocar o barco, onde os discípulos estavam, como sendo o propósito de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus para a sua e para a minha vida. Porque os discípulos estavam nesse barco por ordem do Senhor Jesus. Ele disse o seguinte: vão, entrem no barco e naveguem até o outro lado. Eu vou encontrá-los lá. Então eles estavam sob obediência de uma ordem direta do Senhor Jesus. E aí, muitas vezes, nós como Pedro e os discípulos provavelmente também questionam: Deus, eu estou fazendo a sua vontade. Eu estou servindo na igreja, eu estou fazendo tudo aquilo que o Senhor me pediu. Como que tormentas e ventos me assolam? Você já se perguntou isso? Deus, eu faço tudo, sirvo na igreja. Por que essas dificuldades me assolam? Esse texto nos mostra que isso é possível. E mesmo estando 100% no propósito de Deus, nós podemos e seremos assolados por ventos fortes. Esse vento forte aqui é vento forte, mas pense num vento forte. Esses discípulos, 4 deles, pelo menos, eram pescadores. Então eles sabiam lidar com isso. Porque certamente não foi a primeira vez que eles foram acometidos disso. Aliás, no capítulo 8 de Mateus, nós temos lá que a mesma situação, todos eles no barco e Jesus com eles, e houve uma grande tempestade. E essa tempestade é de fato grande. Em outros textos, a palavra no grego é traduzida como terremoto. Então pode ser algo como um tsunami, sei lá, algo bem monstruoso. E os discípulos gritaram: Senhor, não se te dá que pereçamos. Jesus levantou, ele estava dormindo. Pensa num cara sossegado. E assim que Jesus trata as situações que nos atormentam, dormindo, tranquilo, descansando. E aí chamaram: Senhor, olha a tempestade. Jesus orou, acalmou e pronto. Por que vocês não ou são tão medrosos? Por que a vocês falta coragem? Cadê a vossa fé? Por que a fé é tão pequena? Isso foi há semanas atrás, no texto. Agora temos novamente uma situação, uma situação não tão grave quanto um tsunami, mas novamente um vento assolando. E os discípulos remando. Isso significa que as velas, porque os barcos são a vela, já foram arriadas. Já foram deixadas de lado e estão remando, para ver se vence aquela tempestade. E aí Pedro, agora preste atenção se nós não agimos como Pedro. Pedro, vendo aquela situação, olhando para o Senhor Jesus, que estava vindo de encontro a eles.
Presta atenção, Jesus estava vindo com eles para o barco. E Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Jesus deve ter olhado assim: o quê? Eu estou indo ajudá-los a cumprir o projeto de Deus. Como que este cabeção Pedro pede para vir ao meu encontro? Por quê? Porque egoisticamente ele está pensando em deixar os seus companheiros. Porque ele está querendo sair do propósito, da vontade e do projeto de Deus que eu tinha para ele e para os seus companheiros. O que está acontecendo? E aí Jesus, para não desapontá-lo, por compaixão, por misericórdia e amor, diz para Pedro: venha. E é certo que Pedro, então, saindo do barco, saiu do propósito e do projeto de Deus. E quis resolver única e exclusivamente uma situação que o atormentava naquele dia. Jesus, o Senhor precisa me livrar. Os meus amigos que morram, mas o Senhor precisa me livrar. Você percebeu isso? Já viu o egoísmo de Pedro aqui? Talvez ele me bata na eternidade por causa do que eu estou falando aqui. Mas eu me entendo com ele, eu só quero ilustrar isso para nós. Uma forma de ilustrarmos o nosso comportamento, queridos. Quando a coisa aperta, estamos fazendo a vontade de Deus dentro do projeto de Deus. Quando surge o vento, nós queremos sair do projeto e do propósito de Deus. Jesus, resolva essa minha situação. E Jesus disse: tá bom. E o que acontece? Não há fé suficiente. Não há firmeza suficiente. Não há perseverança suficiente para enfrentar aquela situação. Fora do propósito e do projeto de Deus. E aí afunda. Por causa da incredulidade e por causa das circunstâncias que certamente continuarão lá. Até este momento, o vento não tinha cessado. Aí Jesus, vendo aquela situação, agarrou Pedro pela mão, e isso fez com que Pedro continuasse andando sobre as águas, e foram de volta andando sobre as águas até o barco. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. O que eu e você temos a aprender com isto? E esta, na verdade, é a lição principal aqui. Quando eu e você nos afastamos do projeto de Deus por força das circunstâncias que nos atormentam, nós certamente afundaremos. Por que Pedro quis ir falar com Jesus sozinho? Não seria mais coerente aguardá-lo se aproximar do barco e entrar, para que naturalmente o vento se acalmasse? O que eu quero dizer é que eu e você, muitas vezes, não queremos esperar a solução que vem da parte de Deus e no tempo da solução da parte de Deus. E queremos nos antecipar e procurar algo. E Jesus diz: calma, piazada, eu já vou para aí. E no momento que ele entrou no barco, que é o propósito e projeto de Deus, cessou o problema, cessou a situação. Mais uma aplicação nisso, nós sabemos que Jesus Cristo é nominado na Bíblia como o Logos, a palavra de Deus. João capítulo 1 diz que Jesus é o Logos, o verbo. Logos significa a totalidade de toda a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus começa a fazer parte dos projetos de Deus e conduzir o projeto de Deus e entra totalmente em nossas vidas, certamente o vento cessará. Até o próximo. Não se preocupe. Jesus nos deixou o que eu acho uma promessa indigesta. No mundo tereis aflições. Quer você aceite ou não, mas é uma promessa para nós. Mas ele continua: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A situação, ela já está de antemão derrotada. Toda e qualquer circunstância que nos causa ansiedade, preocupação, estresse, gastrite, azia, seja lá o que for, já está vencida pelo Senhor Jesus. A palavra dele já venceu. Eu e você precisamos olhar para a Bíblia, para a palavra e dizer: calma, Norberto. Calma. A tempestade passa. Isso não pode nos tirar o ânimo, não pode diminuir a nossa perseverança, o nosso desejo de continuar firme no barco, não sair dele.
continuar no barco, para que as promessas de Deus, para que a palavra de Deus se cumpra, continue se cumprindo em nossas vidas, para que o propósito de Deus se complete. A ansiedade não permite que alcancemos o propósito de Deus. Em nada, como eu disse, acrescenta em nossas vidas. Jesus disse: não andeis ansiosos, como eu disse, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que vestuário? Pensa bem, não é verdade isto? A vida é muito mais daquilo que nós estamos passando. Pense naquilo que Deus deposita em nossas vidas. Uma igreja onde podemos ter comunhão com os nossos irmãos, um grupo de amigos, a palavra de Deus, a própria presença de Deus, as promessas da parte de Deus. Isto é muito mais do que a situação pela qual eu e você estamos passando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, por gentileza. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Apesar do reino de Deus ser a prioridade de Deus, e deveria ser a nossa, nenhuma circunstância, nenhuma situação, nenhuma dificuldade, nenhum problema passa despercebido do olho do cuidado do nosso Pai. É tão cuidadoso que Jesus diz que Ele sabe os números de fios de cabelo que estão sobre a nossa cabeça. E não deixa cair nenhum sem a permissão dEle. Isso é interessante, né? Para alguns já é mais fácil. Outros não. Toda e qualquer situação, todo detalhe da nossa vida não passa despercebido. Salmo 46 diz: Senhor, Tu és o meu escudo, a minha fortaleza, socorro bem presente no tempo de angústia. Muito cuidadosamente o Senhor está presente em todo o tempo. Queridos, Deus não pode se furtar ao privilégio de nos ajudar, de nos tirar de toda e qualquer situação. Ele sempre estará presente. E muito mais se nós estivermos no barco e convidá-lo a participar das nossas vidas. E convidar a palavra de Deus a fazer parte da nossa vida. Queridos, não tem como. Ou nós vamos para a palavra de Deus e conhecemos as promessas de Deus, ou nós vamos para a palavra de Deus e conhecemos as promessas de Deus. Para nos conduzir em verdade e permanecermos firmes, fortalecer a nossa perseverança, aumentar, exercitar a nossa fé para que alcancemos o projeto de Deus. Queridos, não sejamos como a nação de Israel, que ficou andando, dando volta no deserto, porque não acreditou naquilo que Deus era capaz de fazer. Esse seria o próximo assunto, onde Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus, não desafie Deus, não provoque Deus, não o provoque para prová-lo, ou para que Ele prove se a sua palavra é verdade. Nós não temos o direito de fazer isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é fiel, ela se cumpre, desde que eu e você acreditamos nela e andemos de acordo com os princípios da palavra de Deus. E um princípio valoroso aqui: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Você percebeu que não é o problema que nós devemos lançar para ele? Lance a nossa ansiedade diante dele. É um exercício. Lançar a ansiedade diante de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós queremos orar e fazer isto profeticamente. Lançar sobre o nosso Deus toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele tem cuidado de nós. Feche os seus olhos e coloque diante de Deus, você e você mesmo, você e Deus, tudo aquilo que tem te atormentado, tem te perturbado, tem te tirado o sono. Todos nós temos preocupações e nós não precisamos andar com elas, mas colocá-las diante de Deus. Vamos obedecer a esse princípio da palavra de Deus que nos conduz em direção ao projeto, às promessas dele. Não ande ansioso por aquilo que haveis de comer, beber ou vestir,
porque a nossa vida é mais. Queridos, a nossa vida é mais do que comida, bebida e vestes. A nossa comida é mais do que a nossa conta bancária. A nossa vida é mais do que dificuldades no relacionamento. A nossa vida é mais. É muito mais. O nosso Deus nos concedeu a eternidade em Jesus Cristo. Faça a sua oração diante de Deus. Feche os seus olhos por um minuto e ore a Ele. Diga: Deus, eu tenho ficado perturbado, preocupado com isso. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos aproximamos do Senhor como filhos a quem o Senhor ama, como filhos a quem o Senhor comprou pelo valoroso sangue de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar tudo aquilo que nos perturba, que nos tira a paz diante do Senhor. Pai, profeticamente, nós lançamos ao Senhor toda a nossa ansiedade. Faça um gesto como se você estivesse lançando diante de Deus a sua ansiedade. Pai, nós lançamos ao Senhor a nossa ansiedade. Lançamos ao Senhor a nossa ansiedade. Tudo aquilo que nos tira a paz. Senhor, e nos declaramos livres, desimpedidos, perseverantes para cumprirmos o propósito e os pensamentos do Senhor a nosso respeito. Senhor, sabemos e reconhecemos que esses pensamentos são de paz, para nos dar uma esperança, para nos levar a um futuro. Pai, nós queremos valorizar a obra de Cristo Jesus que nos concedeu a eternidade. Deus, não é justo que nós nos preocupemos com coisas tão pequenas diante daquilo que nos espera na sua presença, diante daquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Ó Pai, ajuda-nos na nossa pequenez. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos na nossa pequena fé. Fortaleça-nos, ajuda-nos a aprender a palavra de Deus, a nos firmarmos na palavra de Deus, para que possamos aprender do Senhor como enfrentar as tempestades, as circunstâncias que nos cercam, como responder dignamente, responder verdadeiramente a tudo aquilo que nos cerca. Senhor, nós queremos ser fortes no dia de angústia, aquele que se enfraquece no dia, aquele que dá valor à angústia, ao problema, quão fraco é. Senhor, nós queremos ser fortes por causa da sua graça em nossas vidas, do poder que habita em nós através do seu Espírito. Ó Pai, em nome de Jesus, tenha o Senhor misericórdia de nós e ajuda-nos a passar pela tormenta. Venha o Senhor no nosso barco, faça parte das nossas vidas. Senhor, nós queremos a sua palavra fazendo parte dos nossos projetos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, em nome de Jesus, ainda com os olhos fechados, eu quero fazer uma oração. Se você está aqui pela primeira, segunda vez, preste bem atenção ao que eu quero te dizer. Para que o Senhor Jesus faça parte do seu barco, dos seus projetos, é necessário, antes de tudo, que Ele faça parte da sua vida. Para que você abra a sua vida, para que Ele entre e seja Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te convidar a todos a fazerem esta oração comigo. Vou dizer uma frase e todos repetem comigo, dizendo assim: Deus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu não mereço o seu amor, sua misericórdia, a sua fidelidade, mas nesta hora eu abro o meu coração para receber e aceitar a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da minha vida. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou e está assentado à direita de Deus. Espírito Santo, venha sobre a minha vida, para me encher, me purificar de todos os pecados, para que eu possa viver e usufruir da paz que só Deus pode dar. Deus, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém.